Peço alguns minutos da sua atenção. Prometo ser breve, rápido, sucinto nessa palavra. Eu não tinha preparado totalmente uma mensagem, mas Deus me deu uma. Amém? Os irmãos conhecem? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vou frisar essa último versículo aqui, esse último parágrafo onde a palavra do Senhor fala: porém, Davi ficou em Jerusalém. Pode se assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos já conhecem sobre a história de Davi, um homem onde era segundo o coração de Deus. Deus era apaixonado por Davi, Deus amava Davi. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos que Deus não faz acepção de pessoa, e Ele não faz para salvar, mas para escolher Ele faz. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, porém Ele faz para escolher. Não é todos que Deus dá a confiança igual Ele deu a confiança a Davi ser um rei. Não é todos que Deus dá a confiança igual muitas vezes Ele deu a Samuel para ungir a Davi como rei. Então existe muitos chamados e poucos escolhidos para a obra, porque não é todo mundo que suporta a obra. Então Deus escolhe todos. Muitos são chamados, Deus chama todos, só que os escolhidos são poucos. Não os escolhidos para ser salvo, Deus vai salvar todo mundo, mas os escolhidos para fazer a obra, porque nem todo mundo ele suporta. Então Deus tem suas pessoas escolhidas para estar batalhando, para estar guerreando aqui na terra. Muitas das vezes você não vê a guerra, porque muitas das vezes você ainda não olha com olhares espirituais. Mas muitas das vezes, se você parar para pensar, para enxergar, e você contemplar o mundo, a qual os anjos da igreja vê, a qual todos aqueles que pelejam, buscam todos os dias vê, e procuram andar em santidade, em comunhão com Deus. Porque não adianta você falar que anda em espírito e verdade, tem olhares espirituais, se você não tem intimidade com Deus. Porque Deus é espírito, e só vai as coisas em espírito quem busca em espírito. Aleluia. Então Deus era apaixonado por Davi, escolheu Davi para estar numa posição muito alta. A Bíblia não fala que Davi pediu, porém Deus viu seu coração e o separou. Aonde eu declaro, e a Bíblia fala sobre isso, aonde era para ser o segundo foi o primeiro. Porque Davi era para ser o segundo rei, porque o primeiro foi Saul. Porém, se você não sabe, eu vou te explicar aqui agora. Aleluia. Davi foi o primeiro rei e eternamente até hoje. Aleluia. Porque não houve outro igual Davi. Então Deus perpetuou de uma forma que ele amava tanto Davi, que ele fez eterno seu rei. Aleluia. Davi foi o único rei citado na genealogia. Se você for ler o livro de Mateus, a Bíblia, quando o escritor Mateus vai narrar a genealogia, ele não fala sobre os outros reis, ele fala somente o nome. O único que ele cita como rei é Davi, na genealogia de Jesus. Porque Deus eternizou seu reinado. Davi é rei eterno até hoje. Deus Então Deus fez um pacto com Davi, e a aliança de Deus com Davi era muito forte. Eu não sei se muitas das vezes você prestou atenção nas minhas pregações, mas se você prestou, você vai lembrar a qual uma vez eu citei sobre uma história de um prédio aonde um homem chegou em outro homem e pediu seu terreno. Ele pediu um valor específico, o homem falou: não está vendo. Então ele falou que não estava vendo, o homem foi embora, no outro dia voltou e continuou insistindo, porque assim é o inimigo das nossas vidas. Se você não erra hoje,
Se você não peca hoje, ele vai tentar te atentar amanhã para ver se você excede. Então, quando o homem não vende o seu terreno, o homem continua insistindo até o momento que ele chega e vende. Ele me vende o terreno, o homem não vende, não está vendo. Então o homem ofereceu um preço de 10 mil. Eu te dou 10 mil somente para você deixar eu pregar esse prego na porta da sua casa. O homem vendido, ele falou, porém, essa porta é minha. Todo o resto do terreno é teu, a casa, o quintal, é tudo teu. Porém, esse prego aqui é meu, onde está pregado nessa porta. Chegou um certo dia que o homem foi embora, depois de 3 meses ele voltou com um cachorro morto. Ainda não estava, eu creio, eu não sei, estado de decomposição, mas ele deixou lá, o homem foi lá rapidamente, quis tirar e falou, no prego não, você tem toda a casa, mas aonde está o prego é meu, porque eu comprei e paguei. Então o homem vai, fica naquela casa, alguns dias começou a cheirar mal, inalar aquele cheiro de decomposição, que você sabe que é horrível. Então o homem não aguentou ficar na casa, e o que ele fez? Foi embora. Porque eu te disse uma vez, e te trago a memória hoje, se você deixar o diabo colocar somente um preguinho na tua porta, talvez ele pode levar todos os restos. Se você der só uma brecha para o inimigo, ele não precisa de muito, ele precisa só de uma brecha. Ele invade todo o resto e pode destruir o seu lar e a sua família. O diabo conseguiu botar um prego na vida de Davi e no reinado de Davi. Meu Deus. Como ele conseguiu? A Bíblia diz que no capítulo 11 de 2 Samuel, que decorrendo um dia em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi nunca perdeu uma guerra, a não ser a guerra que ele não foi. Ele nunca tinha perdido uma guerra, a não ser a guerra que ele não estava. Porque Deus deu todos os seus inimigos em suas mãos. Davi venceu todas as pelejas, porque consultava o Senhor antes de fazer qualquer tipo de ato. Muitas das vezes perdemos guerra, por quê? Porque queremos de imediato, antes de consultar o Senhor, se pode ir ou não, se Ele vai estar conosco ou não, se Ele vai fazer ou não. É por isso que muita gente quer pra cá, porque quer resolver as coisas muitas das vezes na ignorância, muitas das vezes no seu ego, quer chegar e quer falar o que quiser, e por falta de sabedoria muitos padecem. Então, quando Davi decide ficar no seu rei, na sua zona de conforto, em sua casa, Davi perde a batalha. Porque naquele momento, foi o momento oportuno que o diabo estava esperando para destruir a vida de Davi. E a Bíblia diz que eles foram guerrear contra Amon, seu exército, e o exército nunca tinha saído sem o rei. O rei estava em todas as pelejas com o exército. Porém, a Bíblia diz que aquela batalha, em vez de ser ganhada em um dia, muitas das vezes o Davi ganhava, poucos dias, a guerra durou meses. E a guerra durou meses. De que forma que Davi enviava pessoas para saber como estava a guerra, e enviava cartas a Joabe, general do seu exército. Então, quando Davi fica em sua casa, a Bíblia diz que ele está no seu palácio, e ele vai subir lá em cima do seu palácio, no terraço, ele avista a mulher muito bela, e você já conhece a história, eu vou me prolongar aqui. Uma mulher Betseba, muito formosa à vista, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o rei olhou para ela, desejou ela. E quando o rei deseja ela, ele manda o seu servo ir até ela. E o seu servo já tinha falado com ele, que era a mulher de Urias. Porém, a gente sabemos que a cobiça dos olhos, quando ela desce no coração e contamina todos os restos, dá início ao pecado. E a Bíblia diz que quando o pecado é sucedido, gera morte. E a morte é essa espiritual, não física ainda. E quando morremos espiritualmente, eu gostaria que todos prestassem atenção, que a atenção ainda é pouco. Muita atenção ainda é pouco. E ainda, sendo essa morte
vontade de parar, dá vontade de desistir. Por quê? Porque o Espírito não conduz com a carne, nem a carne com o Espírito. Por quê? Porque a carne é daqui da terra, a carne tem o seu desejo pecaminoso, o Espírito não. O Espírito, o Espírito é o próprio Espírito de Deus, aonde a Bíblia nos fala que Deus adora e ama aqueles que buscam em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar em espírito e tem que ser de verdade, porque Deus não recebe adoração fingida, Deus recebe adoração de verdade. E uma pessoa que sabia adorar a Deus de verdade era Davi. Uma pessoa que sabia fazer sacrifício a Deus era Davi. Porém, Deus nunca escondeu a fraqueza de todos aqueles homens cheios do Espírito Santo. Nem eu e nem você temos a intimidade que Davi tinha com Deus. Nenhum momento nós vamos ser chamados segundo o coração de Deus, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. Não se comparamos com Davi, e não tem nem como, porque Davi fez muito para Deus e nós fazemos muito pouco, ainda reconhecemos que é muito e não fazemos nada. Davi só perdeu a guerra como ele não foi. Muitas pessoas hoje perderam a guerra. Por quê? Porque deixaram de estar aqui batalhando, guerreando, não renunciaram aos seus desejos, não renunciaram à sua carne, mas quiseram fazer as suas próprias vontades, a sua consciência, de fazer o desejo da carne, de ficar em sua casa, talvez sentado no sofá assistindo televisão, talvez fazendo qualquer tipo de coisa, menos estar na casa do Senhor. E nós só perdemos batalha quando deixamos de ir para ela. Por esses dias eu perdi uma batalha. Era um culto de Santa Ceia. Em vez de eu estar na igreja, eu estava trabalhando. Fui trabalhar, não consegui nem chegar a tempo no culto. Quando eu estava voltando do local que eu estava, mais ou menos ali perto do Parque Lei, no Bandeirante, que é tudo um do lado do outro, Guará, aconteceu um acidente. Eu estava conduzindo o veículo e bati em moto. Tinha sexta, sábado e domingo que eu não dormia direito, estava trabalhando de madrugada. E eu fui trabalhar no domingo, sendo que era para mim descansar, para mim se preparar para o culto de domingo, que era na sede de Santa Ceia. Fui trabalhar, quase perdi a minha vida. A batida foi feia, o carro ainda foi muito longe. E eu ainda estou recém-habilitado. Glória a Deus que o homem não quis chamar a polícia. Nós conseguimos resolver entre nós lá mesmo. E até hoje eu estou pagando. Talvez era uma dívida que eu podia pagar meu carro, eu estou pagando o carro dos outros. Estou pagando muito, eu vou ter que pagar o outro. Por quê? Porque no dia de eu estar na guerra, eu estava no descanso. Talvez no dia que você deixar de guerrear, pode ser o dia que o diabo vai te dar um prejuízo. E o prejuízo talvez pode ser alto, viu? A conta uma hora chega e a conta pode ser cara. Davi deixou de guerrear. E eu te falei sobre o prego. Porque se você deixar o inimigo botar um prego na tua porta, ele vai tomar todo o resto. Por quê? Porque o inimigo é astuto em fazer as ciladas para derrubar o crente. Ele já derrubou, já está caindo. E ele quer derrubar aquele que pode ir até o ímpio, até o pecador, e fazer com que ele ouça a palavra de Deus e se converta dos seus maus caminhos e se arrependa. Então ele não vai guerrear com quem já está do lado dele, ele vai guerrear quem está contra ele. É por isso que todos os dias a tentação vem mais para você do que para aqueles que estão lá fora. Porque o diabo quer guerrear mais com quem está do lado de dentro de quem de fora, porque os de fora já estão vencidos, não totalmente vencidos, mas já não estão fazendo as suas vontades, os seus próprios deleites. Então Davi cai com Betseba. A Bíblia diz que quando Davi cai, ele não confessa o seu pecado de imediatamente. Ele primeiro vai indo. É muitas das vezes eu e você, talvez pecou, ainda não confessou o seu pecado, está no oculto, está pensando que está escondido de Deus, mas Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e Deus pode tudo. Davi vai
diz, quando você está lendo sobre os escritos de Jesus, a Bíblia diz que tem o cego de Jericó, que ele exclama bem alto quando ele ouviu que Jesus ia passar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Davi é conhecido como a raiz de Jessé. Jesus é a raiz de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aonde nós falamos Davi era segundo o coração de Deus, era um homem usado por Deus, vencia todas as batalhas. Falar dos momentos bons é muito ótimo, é muito maravilhoso, mas deixa eu te dizer uma coisa: algum dia Davi foi covarde. Davi não honrou o que Deus tinha feito com ele. Por quê? Porque Deus tinha cercado de bens, tinha livrado da mão de Saul, tinha livrado da mão dos filisteus. E o que Davi fez? Davi foi lá, pecou com Betseba, e além de pecar, ele matou o soldado fiel, Urias. Quando Davi dá início ao pecado, e o pecado ele continua cada vez mais escondendo, pode chegar a algo pior, porque muitas das vezes você quer esconder o pecado e botar debaixo do tapete, e muitas das vezes, conforme você vai segurando esse pecado, vai dando início a outro pecado, porque a intenção de quem está sujo é se sujar mais ainda, a intenção de quem está limpo é se limpar mais ainda. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que nos últimos dias, quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Hoje quem mata não se satisfaz só em matar mais, ele quer deixar um estrago, ele quer arrancar uma cabeça, talvez ele quer arrancar os braços, talvez ele quer esconder o corpo. Pode ver, nós estamos vivendo os últimos dias. Ninguém se satisfaz mais só em matar, tem que fazer uma coisa feia, talvez tem que ser um serial killer, e estão formando muitos por aí. Quem é sujo está se sujando mais ainda, quem é limpo está se limpando mais ainda, e quem é santo vai se santificar mais ainda. Deus está separando aqueles que são seus e aqueles que não são. E a pergunta que eu te faço: você é de Deus ou não? Você está com Deus ou não? Porque não adianta nós virmos todos os dias aqui dizemos que somos crentes, porque a verdadeira batalha é travada lá no nosso lar, em nossas casas. É no momento que você acorda. O teu culto não começa aqui, o teu culto começa lá no seu lar. Aqui você só vai dividir aquilo que você se encheu de manhã cedo na tua casa. E quem não tem nada para entregar é aquele que não teve para buscar tempo, para buscar a Deus. Então, quando Davi fez uma, tentou esconder de Deus, acabou se sujando mais ainda. A Bíblia diz que ele chamou Urias para ir até sua mulher. Davi foi totalmente covarde. Quando ele chama Urias para ir até sua mulher, Urias não vai até sua mulher. Por quê? Porque Urias era um soldado valente e honrado. Falou que não ia de forma nenhuma estar em sua casa. Quando Joabe e o exército estavam ali guerreando contra os amonitas, contra os Amon, contra a cidade de Amon, de forma nenhuma ele ia ficar na sua casa, se deleitando, fazendo as suas próprias vontades no seu lar, sendo que tinha gente na guerra. É muitas das vezes pessoas que não pensam igual Urias. Urias talvez nem crente não era, como nós se dizemos ser hoje, mas ele foi totalmente e verdadeiramente crente se ele fosse um amigo nosso. Por quê? Porque em vez de ele estar em casa, ele estava no palácio, mas o seu pensamento estava na guerra. Aleluia. É que muitas das vezes nós estamos em casa e o nosso pensamento está no culto, na igreja. Mas muitas das vezes nós também estamos em casa e o nosso pensamento está longe da igreja. O pensamento de Urias estava na guerra. O pensamento de Davi estava fora da guerra. Para você ver, uma pessoa que servia bem, era segundo o coração de Deus, estava com seu pensamento totalmente fora da guerra. E talvez Urias, que ninguém dava nada, estava pensando mais na guerra do que o próprio rei, que era para ser interessado.
Porque a guerra não era de Urias, a guerra era de Davi, a vitória era de Davi. Por isso que quando Saul não sai a guerra, fica aquela confusão entre ele e Davi, porque a multidão vai gritar: Saul matou seus milhares de milhares, mas Davi matou 10 milhares de milhares. E aí começa uma briga entre o rei, por quê? Porque as batalhas que os seus generais, o seu exército travavam, era vitória para o rei. E a vitória era para Davi. Então Davi que tinha que estar na guerra, pois tinha pessoas fiéis do seu lado, que estavam travando batalhas que nem eram deles, mas pelo amor ao rei, eles estavam lá e davam a sua vida por ele. E a Bíblia diz que Davi tentou de todo jeito esconder o pecado, mas não teve jeito. Conforme não tem jeito de esconder o pecado, Davi vai matar a sua preocupação. E qual era a sua preocupação? É Urias. Davi planeja. E aqui é onde me indigna muito. Davi planeja a morte de Urias. Toda a atenção é pouco. Davi planeja a morte de Urias. E ele era tão fiel ao rei que ele não teve coragem de abrir a carta. Ele leva a carta. E na carta está o seu decreto de morte. Porém ele não sabia. Ele levou a carta. Ele foi tão fiel que ele não se atreveu em abrir e ler a carta. Porque para ele estaria traindo o rei. Ele pegou, levou a carta. Se ele fosse talvez uma pessoa curiosa, ele iria abrir a carta primeiro, ia ver o que estava escrito nela. E lá ele ia ver o seu decreto de morte. Mas ele foi fiel até o fim. Entregou a sua carta a Joabe. Joabe também, sendo fiel ao rei, foi lá e executou. Levou Urias para a guerra, na onde que tinha as pessoas mais fortes, e mandou todo o exército abandonar ele, de forma que os alunos feriam Urias a espada. E aí Deus ficou quieto, Deus ficou calado. E a Bíblia diz: porém, Davi tendo feito isso, porém Davi fez mal o que era aos olhos do Senhor. Então Davi mata Urias, porque a morte de Urias foi causada por causa de Davi. Davi matou Urias. Então, quando uma pessoa não confessa seu pecado e sai de trás da moita, Deus traz o seu pecado à tona. Deus chamou Davi para ser rei, para ser bem sucedido. Porém, uma coisa estava estragando Davi, porque eu creio que depois que Davi pegou o pastor João, ele se afastou um pouquinho de Deus, viu o que tinha feito em seu coração. Então, se um crente peca, um dia ele não quer pisar o pé na igreja, no outro dia também não. Agora tem uma semana que ele não vai, agora só fica preocupado. Sabe o que aconteceu comigo? Muitas das vezes é pecado, muitas das vezes nem é. Mas muitas das vezes a maioria do que afasta nós de Deus é o pecado. Não tem como o perdão dizer que é outra coisa, mas a Bíblia fala: o que separa o homem de Deus é o pecado. Então o pecado separa o homem de Deus. Então creio eu que Davi deixou de oferecer um dia, 2 dias, até o momento que Deus se incomodou, mas Deus já tinha um decreto a Davi, porque Davi tinha feito o que era mal aos seus olhos. Então a Bíblia diz que Deus mandou Natan até Davi. Porém Natan bem sabe, muitas das vezes não como nós que gosta de julgar. Talvez se fosse eu ou outra pessoa ia chegar lá, tu pecou. Por que tu não vai lá falar teu pecado lá para o teu pastor lá, moço? Tu tem que se converter. Não. Natan vai com sabedoria. Ao contrário de eu e de você, não chega julgando Davi primeiramente, não. Ele conta uma historinha onde ele fala que havia um homem rico e outro pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e vacas, porém o pobre só tinha uma cordeirinha. Disse que chegou um viajante, e aí o homem rico, em vez de ir lá pegar do seu pisado das suas ovelhas ou da sua vaca, ele pegou a única cordeirinha que o homem tinha e foi lá e fez o seu banquete para o seu convidado, de forma que Davi levanta, e a Bíblia diz que ele se enfurece, porque é muito fácil nós se enfurecer com o pecado dos outros, ao invés de olhar para o nosso próprio pecado, sair de trás da moita e confessar o errado que nós fizemos. Porque muitas vezes o insano
o escândalo que você fez, você não vai lá e não conta. Davi estava desse jeito, tinha feito um escândalo. O pecado dele tinha sido grave, mas ele estava cego. Então, quando o homem conta a história, ele se levanta e fala bem assim: é digno de morte. É digno de morte o homem que fez tal coisa. E tem que retribuir 4 vezes mais. Olha o homem indignado com a pessoa que era ele mesmo. Aí Natan fala: esse homem é você mesmo. Matou o soldado valente, tomou a mulher de Urias. Aí Deus começa a jogar na cara de Davi. Porque Deus está certo, Deus é justo. Ele pode jogar na linha da tua cara. Eu te fiz rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul, te cerquei de bens, te entreguei a mulher de seus senhores, e se não fosse possível, eu faria tal coisa às vezes mais. Aleluia! Aí Davi, como é um homem reconhecedor dos seus pecados, ele se ajoelha, confessa o seu pecado. Aí ele diz que era digno de morte. Porém, Deus amava tanto que Deus falou: não, tu não vai morrer. Só um dos teus descendentes que vai ter uma morte. A espada jamais partirá da tua casa por causa do teu pecado. Talvez um prego que você deixou entrar na tua casa pode condenar todos os restos e fazer uma sujeira até mesmo para os seus descendentes. Talvez um erro seu. E a Bíblia diz que quando Davi confessa, Deus logo fala para ele: também o seu filho vai morrer, porque o que é gerado no pecado gera morte. Aí Deus vai lá, Davi ora por essa criança, mas Deus já tinha dado o decreto de morte. A criança vai lá e morre. A Bíblia diz que conforme ela estava viva, Davi jejuou dias sem comer, semanas sem comer. E a Bíblia diz que quando chegou a notícia que o menino morria, Davi se levantou. Porque depois que nós partimos dessa vida para outra, já era, não tem como mais orar. Ninguém ora por defunto, ninguém ora por morto. Morreu, acabou. É por isso que a nossa oportunidade é hoje, é agora. Aleluia! Se nós devemos fazer o bem, nós temos que fazer agora. Se nós devemos entregar o nosso melhor para o Senhor, nós temos que entregar agora. É por isso que muitas das vezes nós vimos muitos pastores indignados lá na sede, numa reunião de obreiro. Porque muitas das vezes nós só queremos dar o melhor em lugares melhores. Mas é muitas das vezes na simplicidade que Deus faz você agir. Se você adora aqui, você adora no mar, você adora no campo, na sua casa, você adora em qualquer lugar. Não existe lugar para adorador. Então quando Davi peca, Deus dá uma sentença a ele. E a sentença não é diferente do que ele fez. Davi só teve uma morte, a qual ele causou, que foi contra a vontade de Deus. E Davi somente fez uma morte, porém teve 3 mortes na casa de Davi. Primeiro morre seu filho, fruto de adultério. Depois, Aminon ama Tamar, um relacionamento proibido, porque Tamar e Absalão eram filhos da esposa de Davi, os únicos 2 irmãos legítimos, de pai e mãe. Porém, Aminon não era filho da mãe de Absalão e de Tamar. Porém, ele era irmão de Tamar, porque ele era filho de Davi. Então a Bíblia diz que ele desejou a sua irmã, de tal forma que ele desejou que adoeceu. Relacionamento proibido e de uma forma diabólica, aonde o diabo entrou na família de Davi, porque Davi deu uma brecha lá atrás. Meu Deus! Mas a consequência não veio imediata, a consequência veio depois. E a pergunta que eu te falo aqui, te deixo essa reflexão: o problema não é você pecar agora, o problema é a consequência do pecado que vai vir depois lá na frente. Pecar agora é muito fácil, difícil é suportar a consequência do pecado que vai vir lá na frente. E a dor de Davi foi muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que o irmão amou a irmã de uma forma que foi lá e se deitou com a irmã à força, de uma forma que dignou Absalão. E Absalão foi lá e se ligou, matou seu irmão.
muitas sentenças para julgar, talvez muito ocupado, foi deixando os filhos de lado. E a Bíblia diz que quando Davi estava no reinado, Absalão aproveitava lá na porta do palácio para conquistar pessoas que estudavam. E a Bíblia diz que quando Absalão conseguiu, ele tentou tomar o reinado de Davi, de forma que Davi não pelejou contra seu filho. Rapidamente ele morreu. E o seu filho conseguiu, ali por um momento, pegar o seu trono. Só que o trono não era de Absalão, o trono era de Davi. Porque, diferentemente de uma pessoa errada, diferentemente de uma pessoa pecada, não faz diferença entre o amor que Deus tem por ela. Não faz diferença entre o pacto que Deus tem por ela. Talvez ela errou, confessou seu pecado, Deus continua amando e protegendo ela do mesmo jeito. De tal forma que se você tentar tocar naquilo que Deus está agindo, quem vai padecer é você. Por quê? Porque quando Absalão tentou tocar no seu pai, a Bíblia diz que o exército de Davi foi lá, pelejou contra os que foram para Absalão, mataram todos eles e também mataram Absalão. Davi pediu para Absalão, para Joabe, poupar a vida de Absalão. Porém, a covardia foi tão grande, aonde Joabe viu que ele tentou usurpar o trono, tomar o trono de Davi à força, e Joabe foi lá e o matou. E Davi sabia que aquilo era consequência do seu pecado. Por quê? Porque na hora que Davi pecou foi muito bom para ele. Ele desejou, seus olhos cobiçou, seu coração desejou. E ali ele foi atrás do que ele estava desejando. Porque muitas das vezes a gente desejamos aquilo que não é nosso, e vem consequência de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque você não pode desejar o que é do seu próximo. Você tem que conquistar aquilo que é seu e aquilo que Deus te deu. Então, quando Davi cai com essa mulher, a Bíblia diz que Deus não o poupou das suas consequências, mas Deus deixou viver, porque quem pecasse naquele momento, dependendo da sua postura, era digno de morte. Deus matava imediatamente. Então, quando Davi peca, ele não teve imediatamente o seu castigo, a sua consequência. Porque não é hoje ou amanhã que talvez Deus vai trazer juízo àquilo que você fez. Talvez pode demorar dias, talvez pode demorar anos, mas uma hora vem. Então a reflexão que eu deixo para você fazer neste momento, nesta hora: o pecado que você faz hoje pode te gerar consequência amanhã, ou anos, ou meses, talvez dias. Mas o problema não é você pecar agora, o problema é a consequência do pecado. Pecar, todo mundo vai pecar, diferentemente do pecado que Davi fez. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, mas eu creio que existem consequências sobre cada ato que você toma, conforme o teu querer e a tua vontade. Porque o querer e a vontade de Deus é outra para você, mas os desejos da nossa carne traz a nossa própria condenação. Por quê? Porque o que briga contra o Espírito é a carne. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adoram e busquem e adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero te deixar aqui frisado que o momento que Davi perdeu a guerra foi o momento que ele decidiu ficar no seu palácio, na sua casa. Porque tem dias de paz e tem dias de guerra. Então, no dia de guerra, como diz aquela cantora, no dia de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Por quê? Porque o dia que você parar de lutar, você parar de guerrear, talvez pode ser o dia que o diabo vai tentar te derrubar. E ao contrariamente de Davi, homem segundo o coração de Deus,
conhecedor das Escrituras. Ele caiu, ele pecou. Imagine eu e você.